Olá, seja muito bem-vinda à nossa segunda videoaula da série 5 ações judiciais, seus problemas e suas soluções. Hoje nós vamos abordar a ação de despejo, mais precisamente locação e despejo. Como fizemos na primeira oportunidade, vamos dedicar algum tempo aos aspectos materiais e algum tempo aos aspectos procedimentais, processuais, indicando sempre que possível soluções e soluções extrajudiciais para os problemas que são comuns no foro. Para a gente dar início à nossa videoaula, situando o nosso caro ouvinte, eu gostaria de chamar a atenção para vocês que a locação tem lá previsão tanto no Código Civil quanto na Lei do Inquilinato. A Lei do Inquilinato mais dedicada aí à locação de imóveis urbanos e o Código Civil mais aplicável aí aos móveis e também às exceções da Lei de Locação. Então, além de ser aplicado, na verdade, subsidiariamente. Ainda nessa parte mais introdutória, eu gostaria de chamar a atenção, senhores, para algum aspecto terminológico. Habitualmente nós chamamos a locação de locação mesmo, mas tem muita gente que coloca como título do contrato, utiliza como título do contrato o termo arrendamento. Vejam que arrendamento, ele é habitualmente sinônimo de locação, mas ele transmite uma ideia de uma locação que abrange uso e percepção de frutos. Então, a locação de gozo, né? Então, que é mais utilizada para os casos de imóveis rurais, para aqueles casos de arrendamento de pequenas empresas, como pousadas, enfim, restaurantes, pequenos negócios, etc. De qualquer maneira, eu percebo uma tentativa de utilização do termo arrendamento para afastar a disciplina da lei de locação, o que, adianto para os senhores, infelizmente, não é possível, tá certo? No que se refere às obrigações, nessa parte introdutória, vamos relembrar que cabe ao locador entregar a coisa em estado de servir ao uso a que se destina e garantir o uso e fruição pacíficos da coisa pelo locatário, e cabe ao locatário, né, ater-se a esse tipo de uso que foi convencionado, pagar pontualmente o aluguel e os seus encargos, comunicar turbações, enfim, restituir a coisa ao término da locação. Perfeito? Chamo a atenção para essas obrigações porque é comum que exista desvio de uso, e o desvio de uso caracteriza uma infração contratual que viabiliza o despejo, naturalmente tudo estiver provado. Já no que se refere ao pagamento do preço, obrigação também essencial, chama a atenção para o artigo 35 da Lei do Inquilinato e o seu possível afastamento por vontade das partes, que é o que habitualmente acontece. Vejam que o STJ tem jurisprudência pacífica admitindo que esse artigo 35, só um parênteses, o artigo 35 é aquele que trata das benfeitorias necessárias do imóvel, né? E por que ele tem relação com o pagamento do preço? Porque as pessoas muitas vezes querem fazer obra, o inquilino quer fazer obra no imóvel e quer imputar esse custo no pagamento do aluguel. Recomendo nesse ponto, só fechando parênteses, que as partes obtenham consentimento uma da outra para a realização dessas obras, porque habitualmente esse artigo 35 da Lei do Inquilinato vai ser afastado por vontade das partes. E aí não vai ser possível encontrar amparo na justiça quando se pretende simplesmente alegar que o imóvel estava em mau estado de conservação e que se teve que fazer obras, e obras essas que não foram consentidas e o preço afinal não foi pago. Essa situação é uma situação que é tida como não adequada. Entrando mais especificamente na Lei 8245 de 91, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de dois aspectos que são relevantes. Em primeiro, que essa lei ela trata de três tipos de locação. Né? Ela trata da locação de temporada, da locação empresarial e da da locação residencial. Mas o que tem de mais interessante nessa lei, no que se refere à locação residencial, é que os estímulos que a lei dá para que esse contrato seja celebrado pelo prazo mínimo desejável de 30 meses. Nesse ponto, a gente vai ver que a lei vai reputar como ineficazes ou vai tratar como se fosse um contrato vigente por prazo indeterminado aquele contrato de locação residencial que for celebrado por prazo curto de tempo. Nesse caso, na verdade, o que a lei faz é não admitir o desfazimento da relação contratual, exceto se for por motivos determinados em lei, como, por exemplo, o inadimplemento do preço. Ao fazer isso, a lei efetivamente estimula que as partes celebrem o contrato e cumpram o contrato pelo prazo mínimo de 30 meses. Correto? Bom,
No que se refere à lei de locação, então, sem querer entrar exatamente nesses 3 tipos específicos de providências de locação que são previstos na lei do inquilinato, eu chamo a atenção dos senhores para 2 aspectos relevantes, que é o direito de preferência e a cláusula de vigência. Por quê? Porque são 2 obrigações previstas, que devem ser previstas nos contratos, mas que têm eficácia real. Na verdade, o direito de preferência é uma obrigação prevista em lei, que tem eficácia real, e também a cláusula de vigência, na verdade, uma obrigação contratual aí. Essas 2 obrigações elas são interessantes porque elas têm repercussões importantes. No que se refere à cláusula de vigência, a gente tem a situação de que o adquirente do imóvel ele não é obrigado a respeitar a locação no caso de alienação do imóvel no curso do contrato. Ele, como não fez parte do contrato de locação, em princípio não está subordinado a ela, de maneira que ele pode denunciar esse contrato no prazo de 90 dias a seguir da compra. Mas de qualquer maneira, vejam que o inquilino ele tem direito de preferência na aquisição desse imóvel. E se ele for preterido nesse seu direito de preferência na aquisição do imóvel, o que ele pode fazer é haver para si esse imóvel. Esse haver para si ou receber para si o imóvel é muito relevante e muito grave e merece atenção por parte do proprietário alienante, né, que celebre em primeiro lugar a compra pelo valor verdadeiro, né, que elabore a escritura pública de compra e venda pelo preço verdadeiro. Por quê? Porque preterindo o direito de preferência do inquilino, ele vai exercer esse direito de preferência pelo valor que está consignado no negócio jurídico. Então, se o negócio jurídico foi de 100 mil reais e as partes fizeram a escritura por 50 mil, o locatário vai poder exercer esse direito de preferência pelo prazo de 50 mil. Como é que o proprietário, então, se protege do exercício do direito de preferência? Meramente informando o inquilino a respeito da pretensa venda, ou seja, da proposta que foi recebida. Ele recebe a proposta de terceiro e já notifica o inquilino a seu respeito. Tá certo? Mas para a gente caminhar para o final desses aspectos materiais da locação e poder entrar mais especificamente na ação de despejo, eu chamo a atenção para os senhores das garantias locatícias. E a gente termina com esse ponto, essa parte do direito material, porque ela amarra exatamente a liminar de despejo, que é o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção para o âmbito processual. Vejam que a lei do inquilinato ela prevê 3 modalidades de garantia para o contrato de locação: a caução, a fiança e o seguro. Muitas vezes a fiança, né, ela é mais utilizada porque é uma modalidade de garantia pessoal, mas a caução ela é um termo genérico aí que pode ser entendido como abrangente do penhor, da hipoteca, da anticrese, enfim, como garantias efetivamente reais. E eu chamo a atenção para os senhores dessas garantias locatícias, em primeiro lugar porque é possível no contrato de locação prever apenas uma modalidade de garantia. E em segundo lugar, já entrando na nossa segunda parte da aula, é que o contrato que tem previsão de garantia, em princípio não comporta liminar de despejo se o fundamento do despejo for a falta de pagamento. Por que não comporta liminar de despejo? Não comporta liminar de despejo exatamente porque não há risco com relação ao pagamento do preço. Então, se for constituir a garantia, que a garantia seja realmente efetiva, ou seja, se for colocar um fiador, que o fiador realmente seja solvente, porque daí, se o seu inquilino permanecer inadimplente por 6 meses, não haverá preocupação com relação ao recebimento do preço. Agora, o que tem sido muito inteligente de se fazer, e eu gostaria de convidar os senhores a refletir a respeito desse assunto, é a celebração do contrato sem qualquer garantia. Ora, celebrando-se o contrato sem qualquer tipo de garantia, o que nós temos é, então, em caso de inadimplemento, uma possibilidade concreta de despejo. Despejo esse que é feito em 15 dias, né? Notifica-se, a ação é ajuizada, notifica-se o inquilino e em 15 dias ele deve deixar o imóvel. A outra vantagem de celebrar o contrato sem qualquer tipo de previsão de garantia é que o contrato que é desprovido de garantia, ele pode ser pago antecipadamente, o que é vedado para o contrato com garantia. Deem uma olhada lá no artigo 20 e no artigo 42 da Lei do Inquilinato. O contrato de locação não pode, em princípio, não pode ser
pago adiantado. Ele só vai poder ser pago adiantado até o 6º dia útil do mês vencendo, se ele estiver desprovido de garantia. Então, fica aqui para a reflexão dos senhores se é efetivamente necessário que o contrato de locação contenha sempre previsão de uma garantia. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, que é recorrente nas ações judiciais, é a reclamação de abandono do imóvel. Ora, senhores, se o imóvel é abandonado, não existe nesse ponto pretensão resistida com relação à retomada do imóvel, com relação ao despejo, correto? Ora, não é necessário nesse tipo de caso que o judiciário venha a tutelar todos os aspectos das relações entre as partes. O imóvel foi abandonado? Ora, entra no imóvel. O problema que eu vejo nesse aspecto, e por favor não me entendam mal, porque não fica aqui nenhuma sugestão para uso arbitrário das próprias razões, fica aqui uma chamada de atenção para os senhores, que é o seguinte: muitas vezes as partes falam que tem abandono, mas abandono não há. Às vezes o inquilino parou de pagar o preço, ausentou-se numa curta viagem e não pode, por isso, ter o seu direito de usar o imóvel violado. Então, muita atenção. Abandono deve ser abandono efetivo. E além de abandono efetivo, deve ser um abandono comprovável. Porque se ele for impugnado no processo, qual é o risco do locador? O risco do locador é se ver diante de uma eventual acusação de exercício arbitrário das próprias razões. De qualquer maneira, o que nós temos é o seguinte: sendo abandonado o imóvel, não havendo pretensão resistida, pode o proprietário entrar no imóvel, desde que ele documente isso, desde que ele tenha certeza com relação ao abandono e que ele documente de forma adequada esse abandono. Como é que eu faria isso? A sugestão importante nesse ponto é a utilização da ata notarial. Por quê? Porque a ata notarial ela vai demonstrar a situação em que o imóvel estava no momento em que o locador quis entrar no imóvel. Então, isso pode ser acompanhado naturalmente de fotos, de vídeos, mas enfim, a declaração do tabelião nesse ponto, com fé pública, ela é relevantíssima. Tá? Já que estamos abordando a ata notarial, eu já aproveito para fazer uma ponte para o segundo ponto, que é a questão dos imóveis que são locados mobiliados. Ora, os imóveis que são locados mobiliados geram preocupação no momento da retomada do imóvel de que esses móveis que estavam guarnecendo a residência continuem lá. E aí cabe ao retomante fazer prova da titularidade desses bens. Então, o que é necessário fazer nesse ponto? É necessário, no mínimo, no início da locação, fazer um arrolamento desses bens para que se tenha certeza e segurança que esses bens são bens de titularidade do locador e que, portanto, no momento da restituição do imóvel devem estar presentes ali ou devem permanecer no imóvel sem que exista dúvida levantada pelo locatário com relação à sua remoção do imóvel. Por fim, só para a gente encaminhar o encerramento dessa aula aqui, eu gostaria de chamar a atenção para os senhores do pedido e da fundamentação da inicial. Vejam que a ação de despejo ela é uma ação objetiva, que basta para que seja ajuizada a prova da relação da locação, bem como o motivo a ensejar o desfazimento do contrato e a retomada do bem. Não é necessário, e eu tenho observado isso demais nas ações judiciais, petições iniciais tão prolixas, narrando todas as tratativas das partes, como é que elas chegaram, qual era o objetivo da locação, que o inquilino queria fazer ali um negócio, que queria colocar, montar uma loja, que queria, enfim, que a avó estava doente. Nada disso é relevante para o conhecimento do feito. É relevante para o conhecimento do feito a relação pactuada entre as partes e o motivo do desfazimento. Nesse ponto, se o contrato tivesse sido objeto de aditamento, por favor, instruir a inicial com o próprio contrato originário, senão não é possível exatamente saber o que está acontecendo lá. Além disso, o pedido que vai ser feito, ele é de rescisão do contrato, já que houve uma infração contratual, e retomada do imóvel, correto? Então, se a gente está fazendo o pedido de rescisão, retomada do imóvel e cobrança, no que se refere à cobrança, nós precisamos da planilha com o cálculo. Deem uma olhada lá no artigo 62. Tá certo? Era o que havia agora de mais relevante para falar sobre esse tema. Acompanhem aí as nossas próximas dicas. Um abraço e até logo.